O pouco nas mãos certas se torna multiplicação. O pouco nas mãos certas se torna multiplicação. Nós vamos ler esse primeiro texto aqui, no livro de Lucas, capítulo 9, 10. É um texto rapidinho, tá? Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Não sei se vocês conhecem essa história, mas aqui conta a história que Jesus ele atravessou de... Oi? Repete para mim, por favor, o livro, porque eu peguei minha Bíblia agora e eu não consegui ouvir. Lucas, capítulo 9, versículo 10. Talvez vai dar diferença de tradução, mas vocês vão entender. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, de alinhamento, com esse texto, tá bom? Que diz assim: entre mentes, ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinha realizado. Então ele os levou consigo e retiraram para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiam. Ele o escolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus. E atendia a todos quanto necessidade de qualquer cura. Ao cair da tarde, tá aqui, ó, o tópico. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos, às cidades vizinhas, povoadas, e encontre alimento. Pois aqui estamos em um lugar desabitado, ou seja, um lugar deserto, onde estava ali acontecendo aquela reunião ali com a multidão. No entanto, Jesus lhe ordenou: dai-lhe-vos algo para que possa alimentar. Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou os seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 5 pessoas. E assim procederam os discípulos. E todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo em direção ao céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas alimentaram até ficaram completamente satisfeitas. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços que havia sobrado. Esse aqui vai ser o nosso primeiro texto, tá? Base do nosso alinhamento. Gente, não é pregação, tá? Isso aqui, gente, vou pegar esse texto aqui e levar para o nosso trabalho que é do mercado digital. Ok? Vou explicar para vocês alguma coisinha aqui. Não repare, tá, gente? Deus nunca precisou de muito para fazer algo extraordinário. Ele sempre usou o improvável, o pequeno, o simples e transformou isso em um milagre. Gente, nesse mercado digital, nessas reuniões que a gente vai no MSA, o que a gente mais encontra são pessoas que eram improváveis. Você já deve ter visto aí relatos, depoimentos de alguma dessas pessoas que ninguém dava nada para eles. Era só ex-Uber, ex-confeiteira, ex-pedreiro, ex-pintor, ex-catador de lixo, que é o Diego Letícia, que eu amo demais aqui de Minas Gerais. Então, assim, Deus ele sempre pega o improvável. Aquele tipo de pessoa que ninguém dá nada para eles, Deus então pega eles e usam e leva para um nível assim superior. Igual a palavra dele mesmo disse, que do monturo ele ergue o necessitado e faz assentar entre príncipes. O digital é uma grande oportunidade que Deus está dando para a gente poder estar vivendo isso nessa terra. Porque a Bíblia diz que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos. Ele deu foi para a gente. Continuando aqui, um cajado na mão de Moisés fez abrir o mar vermelho. Vocês conhecem a história. Um simples cajado, um pedaço de madeira. Uma coisa simples, que ninguém dava nada, abriu o mar vermelho. Uma pedra na mão de Davi, uma pedra, derrotou o gigante. Uma pedra. Um azeite na casa da viúva pagou todas as suas dívidas. Essa história é muito linda. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Amo o livro de Reis. Nossa, lindo. Essa história é incrível, da viúva. E 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimentaram mais de 10.000 pessoas. O segredo está aí. Antes de multiplicar, Jesus ele deu graças. Gratidão. Tinha muito? Não, tinha pouco. 5 pães e 2 peixes. O segredo da multiplicação está na gratidão. Ser grato. Agradecer. Isso ensina que a gratidão, pelo pouco, é o gatilho para a multiplicação.
Quantas e muitas vezes a gente tem as coisas, às vezes a gente estava numa situação assim, vivia uma situação tão difícil, e Deus ele nos permite viver, a ter experiências assim, né, mais, um pouco mais elevada, e às vezes a gente esquece de onde a gente saiu, e ao invés de sermos gratos, deixamos a ingratidão tomar conta. Então, a gratidão é o segredo para a gente continuar a prosperar, atrair riqueza para a vida da gente. Minha câmera está onde aqui? Minha câmera está aqui. Tem que olhar para cá. Para cá que eu tenho que olhar. Tá estranho isso. Bora lá, gente. Hã? Profissionais. Eles nunca pensam. Quem tá falando aí, gente, que eu não tô vendo? Depois que eles largam de tio vermelho, aí é cada um pode. Melhor que isso, que foi 2 dias. Falou que eu fiz. É isso aí. Vamos arrumar as coisas. Depois chegamos à área. Os magazines são bons demais. Só que Quem tá falando aí, gente? aquele os ouvintes, o melhor, realmente. Ô, gente, vamos desligar os microfones, por favor. Tá atrapalhando aqui. Deixa de sair. Muita gente reclama. Muita gente reclama do que tem e espera muito para começar. Mas Jesus agradeceu pelo pouco antes do milagre acontecer. Isso aqui faz parte, tá? Bora lá. Vocês já perceberam que somos bons em focar daquilo que a gente quer? E a gente esquece muitas vezes aquilo que a gente já tem? Um exemplo disso são os meus filhos. Eles sempre estão querendo um brinquedo novo. Ah, pai, me dá um brinquedo novo. E quando eu falo assim, não, vocês têm muitos brinquedos, mas nós não temos brinquedos. Isso é um defeito nosso. Às vezes a gente sonha tanto com uma coisa, quer tanto aquilo, almeja tanto algo grandioso, algo maior, e a gente não foca, né? Não agradece pelo aquele pouco que Deus tem dado. Porque é no pouco que Deus vai fazer essa multiplicação. Parar de reclamar e agradecer é o sucesso para um negócio. Gente, a Bíblia conta a história do povo de Israel, os hebreus, que eles ficaram 400 anos presos como escravos do Egito. E o percurso do Egito até a Terra Prometida era de apenas 40 dias, ou menos. Por causa da murmuração e reclamação, eles caminharam 40 anos, foram uma geração perdida, quase uma geração perdida, 40 anos, por causa de reclamação. Eu sempre falo que a murmuração, a reclamação, ela repele, ela afasta as promessas de Deus, nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas a gratidão, ela te aproxima mais. Vocês podem fazer o teste. Observa a pessoa que reclama demais. A pessoa conquista, mas perde. Dá um passo para frente e 2 passos para trás. Ou seja, a gente tem que ser grato. Independentemente das coisas estar dando assim certo, como a gente planeja ou não, a gente tem que ser grato. Porque a gente não sabe onde Deus vai nos levar. Deus, eles vai, porque exatamente é esse pouco que Deus vai multiplicar. Você sabe o que todos esses milagres têm em comum, gente? Isso que eu falei, um cajado nas mãos de Moisés, a pedra na mão de Davi, você sabe o que tem em comum? Alguém pode dizer aí? O que tem em comum esses milagres? Citei aqui só 4 milagres. 4 coisas extraordinárias na Bíblia. Alguém sabe me dizer o que existe em comum entre eles? Nenhum deles começou grande. Tudo começou pequeno. Tudo começou com o improvável. Tudo começou com aquilo que eles tinham na mão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. É sobre o que você tem na sua mão. É sobre o que Deus colocou na sua mão. A multiplicação depende de você. Porque Deus já liberou a palavra de vitória. Deus já colocou algo. Esse pequeno, esse grãozinho na sua mão, Deus já colocou. Voltando aqui para o texto, os discípulos disseram assim para Jesus: Senhor, despede o povo para comprar comida. Mas Jesus respondeu: dai-lhes-vos de comer. O que Jesus fez? Jesus devolve o problema, a responsabilidade para eles. Queria ver o que faria com pouco. Eles recolheram tudo
o que encontraram no meio da multidão. Gente, imagina só, vamos viajar, porque eu gosto muito de viajar. Imagina a multidão. 5.000 homens só, fora mulheres e crianças. No meio daquela multidão ali de mais de 10.000 pessoas, encontraram só 5 pães e 2 peixes. Era o suficiente para Jesus fazer o milagre. Então Jesus, o improvável para Jesus é o suficiente. Quando colocou o pouco, os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, o milagre aconteceu. Todos comeram, satisfizeram, né? Ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. O que é que eu aprendo com isso? Jesus, ele era um excelente administrador. Por mais que o milagre aconteceu, por mais que as pessoas comeram e saciaram, sobraram... Gente, vamos desligar os microfones, tá atrapalhando aqui. Você deve ter visto essa roupa aí. A roupa é Bruna. Como está Bruna? Ô, gente, voltando para cá. Jesus, ele era o maior administrador. Por mais que todas as pessoas comeram, se bastaram, ficaram satisfeitas, sobraram ainda 12 cestos. Jesus não desperdiçou, Jesus recolheu tudo para não desperdiçar. Ou seja, muitas das vezes, às vezes a gente desperdiça poucas coisas. Desperdiça tudo, às vezes. Às vezes a gente não dá valor nas coisas que a gente tem. Às vezes a gente não guarda. A Bíblia ela é repleta de tudo. Para mim, o melhor livro. De todos os livros que eu já li, para mim o melhor está aqui. Porque a Bíblia tem de tudo que você precisa. De administração, tudo que você precisar tem aqui dentro. Dentro dessa palavra. E Jesus ele foi o maior administrador. Porque ele não deixava desperdiçar nada. Voltando para cá para o texto. O milagre começa com o que você tem. Não com o que você sonha. Os discípulos queriam a solução de fora, mas Jesus perguntou, o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? A gratidão, ela antecede a multiplicação. Você já viu quando a gente... o milagre ainda, o sonho não realizou, e quando você está naquela euforia toda, sendo impactado, naquela expectativa, agradecendo, a coisa flui muito mais rápido. A coisa acontece muito mais rápido. Quando você é grato, quando a gente é grato, as coisas acontecem muito mais rápido. Jesus mostra isso aqui quando ele agradece pelo pouco que tinha. A gratidão é o gatilho da multiplicação. Deus não desperdiça nada. Mesmo depois do milagre, Jesus mandou recolher todos os pedaços para não desperdiçar nada. Ou seja, nada pode ser desperdiçado. Jesus foi um grande administrador. E o mercado digital, gente, ele é igualzinho. Você já tem o necessário para começar. Você tem um celular, você tem tempo, você tem internet, você tem vontade. Tudo que você precisa para lanchar, para crescer, para ser grande no digital, você tem. Porque todas as pessoas, elas começam com o básico. O que é o básico? É isso que eu citei. É um celular, é tempo, é uma boa internet e a vontade de crescer. É o desejo, o sonho que nos move, É o sonho, a vontade, isso que nos faz crescer, que gera em nós a vontade de crescer. E você tem tudo isso, mas precisa colocar movimento nessa sua multiplicação. Precisa movimentar, precisa partir para cima. Outro versículo, outro texto que eu vou ler aqui para a gente poder agora entrar na nossa aula mesmo, que aquele ali foi só a introdução, tá no livro de Mateus 25, 14 a 30. Eu vou ler mais esse texto só, viu, gente? Acabou. A gente vai entrar agora para a nossa aula. Está aqui em Mateus 25, 14 ao 30. Já abri a minha Bíblia aqui. Está aqui uma administração. Quem conhece Bíblia e quem lê a Bíblia aí, com certeza já ouviu falar dessa história, essa palavra. A parábola dos 10 talentos. Quem já ouviu aí, gente, falar da parábola dos 10 talentos? Alguém já ouviu? Quem nunca ouviu, vai ouvir hoje. A parábola dos 10 talentos. Raíssa Xisto diz eu. Já ouviu sim, uma história muito bacana. Raíssa, é ou não é administração pura isso aqui? Um ensinamento top.
Alguém mais, gente, já ouviu falar dessa parábola dos 10 talentos? Talvez você já tenha até ouvido, mas não está lembrado. Eu vou ler para vocês aqui, depois eu vou explicar, tá? Isso aqui tem tudo a ver com o nosso trabalho, tudo a ver com tudo que você faz. Vamos lá. Um certo senhor, que ao sair de viagem, presta atenção, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olha, gente, a responsabilidade. Imagina aí um homem rico, milionário, bilionário. Tem 3 servos. Resolve sair para viajar e pega todas as suas riquezas e coloca na mão dos 3 servos. A um... Eu posso deitar na cama aqui, dar uma relaxada. Uhum. Tá? Tá bom. Tá, tchau. Tchau, fica com Deus. Vai me avisando, Tá, isso. tá? Você daí Tchau. tem o telefone de todo mundo, meu bem. Como é que eles acham? Você vem aqui em participantes, desativar som. Pronto, Desativação de todos. ótimo. Bora lá, gente. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um, presta atenção na história. Depois eu vou fazer uma pergunta que eu quero, tá? Presta atenção. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. Cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia confiado em seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhes entregou mais 5 talentos, informando: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Entra, participa da alegria do seu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago aqui também mais 2 talentos que ganhei. O Senhor também lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do seu senhor. Chegando também finalmente o que tinha recebido 1 talento, explicou: Senhor, aquela explicação, né, gente? Né? Aquela desculpa. Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, tive medo e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não planto e ajunto onde não semeio. Então, por isso, ao menos devia ter entregado meu dinheiro para os banqueiros, para que quando eu voltasse, tivesse me rendido os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-lhe agora ao que tem 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será dado, com abundância, mas quem não tem, até o que tem será tirado. Aí o Senhor sentenciou ele: quanto ao servo inútil, lançai para fora das trevas. Ou seja, gente, isso aqui é nada mais, nada menos, eu entendo. Isso aqui é o próprio Deus. Você já viu aquela passagem na Bíblia que diz que nós somos apenas mordomos? Nós somos mordomos. A gente não tem nada. E quando a gente entende que a gente é um mordomo e administra bem aquilo que Deus deu, o que Deus faz? Vem para cá, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não estou falando aqui de religião não, tá, gente? Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia e a pessoa acha que é religião. Essa aqui, a Bíblia, ela não pertence a religião nenhuma não, tá? A Bíblia é nossa, é para todos. Se você não tem o hábito de ler, lê ela como uma base, lê ela como história. Tem histórias incríveis aqui no Velho Testamento. Mas aqui, o que eu entendo aqui é que o próprio Deus, ele confiou 5 talentos em um,
Para um, 2 talentos em outro e 1 talento no outro. E eu estudando aqui, eu cheguei na conclusão disso. Eu quero explicar para vocês. Para a gente poder trazer para o nosso trabalho, para vocês entenderem um pouco. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês entenderam aí, gente? Vocês entenderam? Os microfones estão desativados. Vocês podem responder aqui, tá? Se Deus ou o mercado digital fosse avaliar o que você, o que eu, o que nós fazemos com as oportunidades que recebemos, nós seríamos o servo de 5, de 2 ou de 1 talento? Se Deus ou o mercado digital fosse avaliar o que a gente faz com as oportunidades, nós seríamos o servo de 5, de 2 ou de 1 talento? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem confiado, aquilo que Deus confiou a nós? Nós temos granjeado mais, temos prosperado, ou a gente tem enterrado aquilo que Deus deu? Essa semente que Deus deu? Responda para você. Porque todos nós temos 24 horas. Ninguém tem, a não ser que você vai morrer, a não ser que alguém vai morrer. Mas todos nós temos 24 horas. 24 horas por dia. Todos temos acesso aos mesmos recursos, às mesmas informações. Todos temos. É igual pipoca. Você vira o óleo ali na panela, dando um exemplo básico. Gosto de usar esse exemplo. Põe o óleo na panela, o óleo é o mesmo, o fogo é o mesmo, a temperatura é o mesmo. O milho é o mesmo, está no mesmo saquinho. Por que uns estouram, outros não? É por quê? É porque é melhor? Porque está quebrado? Não. É porque não quer. É porque não quer, gente. Simplesmente assim. Porque você tem celular, você tem tempo, mesmo que seja pouco, tem internet, tem vontade, tem recurso, tem 24 horas, tem todas as informações, tem sonhos, porque eu creio que todo mundo entra pro digital ou qualquer coisa para realizar sonhos. Porque o que nos move é a realização dos sonhos. A pessoa que não sonha está morta. Por que eu trabalho muito? Por que a Natália trabalha muito? Por que vocês trabalham muito? Porque tem sonhos para realizar. Ferramentas todos nós temos. O Senhor viaja e entrega talentos, moedas de valor aos servos. Um recebe 5, outro 3, outro 1. 2 multiplica, 1 enterra. Os servos fiéis são elogiados. O outro é negligenciado e repreendido. Agora uma coisa eu te falo aqui para vocês. Eram 3 servos. Um recebeu 5, outro 3, né? Não é 2, não, 3, outro 1. Eu errei aqui no texto. Agora, vocês acham que esse de 5 talento, ele recebeu 5 de cara? Você acha que recebeu 3 de cara? Vou dar 3 aqui, vou acreditar, vou confiar nele. Não. Com certeza, esse que recebeu 1 talento foi um teste. Foi um teste. E Deus está nos testando. Deus te coloca um pouco na mão para ver o que você vai fazer. E ao invés da gente duplicar isso, dar o máximo, dar o melhor para poder granjear mais um talento, a gente enterra. Esse servo não recebeu 1 porque foi castigado, porque o Senhor não foi com a cara dele, não. Porque o Senhor conhecia. Foi um teste. Foi um teste. Mas ele, o que ele fez? A única oportunidade que ele tinha, ele pegou e enterrou ela. Enterrou a oportunidade. Isso acontece. As pessoas, elas compram a mentoria, têm acesso à mentoria, têm acesso ao suporte, têm acesso ao meu suporte, têm acesso a mim, têm acesso a Natália, tem tudo. Mas optam em dar desculpa, que é esse primeiro servo. Ah, sei que o senhor semeia, colhe onde não semeia e desculpa. Quantas pessoas têm a ferramenta nas mãos, celular, o curso, mentoria, oportunidade, e não agem porque acham que não é o momento certo? Quantas pessoas que têm os recursos e não agem porque fica esperando amanhã? Eu conheço muita gente assim. Quantas pessoas que chegam ao resultado e param? Estaqueou. Ah, fiz 10 mil, tá bom.
Eu não conheço na Bíblia. A Bíblia, sim, Deus deu limite para o mar, Deus deu limite para a terra, Deus deu limite para os peixes, Deus deu limite para tudo. Você pode ver, Deus deu limite. Mas me fala onde que Deus deu limite para o homem. A Bíblia diz lá em Gênesis que tem o homem domínio sobre todas as coisas. Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. Deus não colocou limite para ninguém. Então, se você chegou até 10 mil, 15 mil, 50 mil, tá bom. Não, gente, isso não é o seu limite, não. Não é o seu limite. Você pode mais, pode crescer mais. Você tem tudo para crescer, tem tudo para ampliar, tem tudo para prosperar, tem tudo. E por que não faz? Eu volto àquela pergunta lá atrás que eu fiz. Se Deus fosse avaliar, se o mercado digital fosse nos avaliar, nós seríamos o servo de 5, de 3 ou de 1 talento? Tem pessoas aqui, ó, eu vou falar. E eu conheço pessoas que chegam a ser pior do que o servo de 1 talento que enterrou. Por quê? Tem. Eu vou falar aqui, vocês vão lembrar. Realmente, Daniel, você tá certo. Eu conheço pessoas, gente, que tem tudo para prosperar na vida. Pessoas que têm um salário acima de 15 mil e não tem nada. Não consegue. Gasta tudo. Gente que ganha um salário, um teste que Deus faz. Eu vou dar um salário aqui, ver o que ele vai fazer. E gasta 2. Ganha 1, gasta 2. Aí tem muitas pessoas que falam, é o devorador, é o diabo. É o devorador. Não, o diabo não tem nem espaço para o diabo devorar nada. Não tem nada para devorar. A pessoa já devorou tudo. Ganha um salário, gasta 2. Eu conheço gente que ganha mais de 15 mil e não tem nada. É devorador? Não, gente, é má administração. Não sabe administrar as coisas. Vive só o presente, vive só hoje. Não planeja. Sabe? O servo de 5 e o de 3 também começaram com 1 talento. Isso é a minha conclusão, tá, gente? Tá? Revelação. Porque pensa comigo, se você fosse dono de uma empresa, você de cara ia pegar seus bens e confiar assim? De cara. Porque eu já trabalhei em empresas, já trabalhei em muitas empresas. E a confiança do patrão com o funcionário vem no decorrer do tempo. De acordo com o tempo de convívio ali, o patrão ele vai sabendo como que o funcionário vai depositando confiança nele. Então, eu tenho certeza que esse servo que recebeu 5 talentos, ele já começou com 1. Aí o Senhor, ele é bom. Vou confiar mais 2, mais 3, mais 5. Da mesma forma de 3 também, começou com 1. Aí só foi granjeando. Se você pegar o texto, você vai ver que o Senhor agradou tanto dele, que falou, servo bom e fiel, entra para o meu reino, entra, vem conviver comigo. E é isso que Deus quer. Deus só entrega muito para quem é fiel no pouco. Acabei de falar isso aqui agora. Nós somos apenas mordomos. Ou seja, apenas administramos aquilo que nos foi confiado. O medo e a busca da perfeição nos paralisa. Muitas pessoas enterram o talento porque querem o cenário ideal. Já viu aí? A pessoa tem tudo, que já tem tudo para prosperar, tem tudo para crescer, tem tudo para rampar no digital. Mas tem medo, fica procurando perfeição em tudo. Em vez de pegar aquilo que tem, né? Tem uns vídeos aqui. Oi. Daniel. Pode falar. Rapaz, você explodiu minha mente agora, meu amigo. Para, meu... Com essa teoria que você levantou aí, cara. Fala. Dos 5 talentos que eles não receberam de cara, os 5, eles não receberam de cara o montante que eles tinham. É óbvio. Rapaz. É óbvio, eu pensei nisso. O coração tá queimando aqui, cara. Se eu fosse patrão, você acha que eu iria confiar de cara assim, meus... Não, ué. Fantástico. Nunca tinha pensado nisso, cara. É interessante, né? A palavra de Deus. Revelação divina. E o Espírito Santo está confirmando aqui comigo. Minha esposa está ouvindo aqui também. Cara, que fantástico, que visão, que revelação. Glória a Deus. Já tá bom. Por aqui eu poderia acabar, que já tá legal, hein? Mas não acabou ainda não. A gente só tá no início aí, viu, gente? Paciência aí. A gente vai chegar lá na conclusão disso. Rapaz. Eu quero que você saia daqui edificados, tá? Turbinados aí para crescer aí, tá bom?
Tô até arrepiado aqui, meu amigo. Glória a Deus, é bom, é o presente do Espírito Santo. Aqui, gente, tem muita gente que busca perfeição, mas a perfeição, mas a perfeição ela nos paralisa. Quer falar alguma coisa? Não precisa, não. Vou entrar depois. A perfeição ela nos paralisa. Mas o cenário ideal, gente, ele nunca chega. O cenário ideal nunca chega. Ah, amanhã eu faço. Ah, vou esperar ter um computador melhor, vou esperar ter um iPhone. Vou esperar ter meus recursos, vou esperar isso, vou esperar aquilo. O amanhã nunca chega. Tem uma passagem na Bíblia aqui que eu até não ia colocar, coloquei ela aqui em Eclesiastes 11:4. É um versículo interessante que fala assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca irá colher. Vou repetir para vocês entenderem. Quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca colhe. O que quer dizer isso aqui? A pessoa está ali e fica observando muito o vento e pensa assim: e se ventar demais e a semente voar? Então eu vou esperar o vento passar, e o vento nunca passa. E na hora da colheita, pensa assim: e se chover e estragar minha colheita? Com isso nunca colhe. Você só colhe se você planta. Se ficar observando o vento, você não semeia. Se você ficar observando a chuva, você não colhe. A lição é que precisamos agir mesmo sem a certeza absoluta do sucesso. É dar o primeiro passo. Esperar por condições perfeitas é uma forma de procrastinação que impede o sucesso. Pegaram aí, gente? Esperar por condições perfeitas é uma forma de procrastinação que impede o sucesso. Muita gente querendo perfeição, em vez de começar com o que tem. É um talento? É 2? É 3? É uma semente. Deus colocou na minha mão, confiou na minha mão. Então deixa eu granjear, deixa eu fazer, deixa eu partir para cima. É preciso agir, viu? Bora lá. Vou contar para vocês uma experiência, porque igual a Natália sempre fala assim, gente, o exercício físico, ele explode a mente da gente. E a gente pega muitos insights, porque, vou usar aqui o exemplo do exercício físico, porque você coloca o seu corpo em uma situação muito difícil, em uma situação de desgaste. E eu comecei a correr alguns dias para trás. Eu sempre malhei, nunca fui de correr. Academia para mim é mais fácil, já tem tempos que eu já malho. Então, corrida para mim é uma loucura. Eu consegui correr 2 km, gente, sem parar, 2 km. Eu achei que eu ia morrer. Minhas pernas doíam, meu abdômen aqui doía, parecia que meu abdômen estava estourando, minha cabeça latejava. Mas no segundo dia, eu consegui correr 3 km. Primeiro dia, 2. No segundo dia, eu marcando o relógio, que eu sempre marco, a mente está assim, tá bom, você já caminhou 2, se você correr mais 2, amor, traz água para mim. Tá ótimo, já bateu sua meta, mas eu caminhei 3. E depois de alguns dias eu percebi algo incrível. Minha mente começou igual eu falei, minha mente começou a me desafiar. É sempre assim o exercício físico. Porque existe essa alimentação de carne, né? A carne quer mais ficar acomodada. A carne quer tranquilidade. Por que a gente sonha? Porque sua mente começa a planejar sonhos. Porque sua mente, ela não fica parada o tempo todo. Você pode ficar parado, seu corpo parado, mas sua mente fica pensando o tempo todo. Ou seja, o seu corpo para. A sua mente não para. Então, quando você sonha, eu creio que o sonho é estimulante para o seu corpo correr atrás, seu corpo movimentar, fazer para poder realizar esses sonhos. Então, assim, o exercício físico é muito bom. E a minha mente começou a me desafiar. Eu dizia, e minha mente dizia, você pode mais, você pode mais. É sempre assim, gente. Você pode mais, foi o que eu falei anteriormente. Deus deu limite para tudo, para a gente Deus deu limite não. E eu fui de 2 para 3, de 3 para 4 quilômetros, 4 para 5, 5 para 6. O máximo que eu corri, sem parar, 8 quilômetros, 55 minutos. Tranquilo.
Mas eu comecei de um dia para o outro, foi 30 dias caminhando, correndo, para chegar nos 8 quilômetros. Eu sei que eu não sou maratonista, mas se eu vou poder correr de um cachorro, fugir de qualquer coisa, eu tô pronto. 8 quilômetros correndo. Mas qual foi os insights? Durante a corrida minha, corri no bike mesmo, a pista era plana, toda plana, então é fácil. E tem uma parte que é uma subida bem íngreme. E eu falei assim, a minha mente, vou pegar essa subida ali. Comecei a me desafiar. Pronto. Aí começou os pensamentos. Eu até anotei os pensamentos aqui, ó. Você não precisa fazer isso. Pra quê? Você quer provar isso pra quem? Vira ali na próxima esquina, tá bom. Já está bom, você já foi, tá ótimo. Essa luta de carne com espírito, mente. E eu observei uma coisa, o insight que eu peguei é o seguinte. Dificuldades todos nós temos. E vamos escalar, vamos colocar a dificuldade que tem, seja no digital, seja em qualquer área de sua vida, como uma subida. Né? Você tem aquele topo lá em cima, vocês estão entendendo? Tem um topo. Esse insight eu peguei para mim. Quando eu olhava lá pro topo onde eu queria chegar, eu desanimava. Falei, os pensamentos via. Eu aprendi uma coisa. Quando eu olhava para baixo, não como assim, sinal de derrotado, nem sinal de quebrantamento, não. Quando eu olhava para baixo, eu começava a contar os passos. E quando eu contava os passos, eu dava mais um passo, ao invés de olhar para cima. E eu fui me desafiando. E o meu alvo era virar na penúltima rua. E eu não olhava para onde eu queria chegar. Quando eu levantei meus olhos assim que eu olhei, já tinha passado, gente, de onde eu queria. Já estava na última rua. Isso para mim foi um insight muito interessante que eu peguei. Ao invés de olhar as dificuldades, ao invés de olhar o topo, ao invés de ficar escutando os problemas, porque surge o comparatismo. Às vezes vocês olham, fulano tá fazendo tanto, fulano tá conseguindo, fulano tá isso. Ao invés de ficar olhando isso, esse comparatismo, né? Porque a gente gosta muito de ver comparatismo. Comparar, Daniel correu 8 quilômetros. Eu tô conseguindo fazer 3. Mas Daniel tá nessa já tem muito tempo. Daniel, para chegar nos 8, passou pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 6. E eu tô no 2 ainda. Tô falando assim, você tá entendendo? O meu Senhor me confiou 3 talentos. Me confiou 5. Me confiou um talento. Meu Senhor me confiou um talento. Comparatismo. Eu vou fazer nada, não. Vou ficar na minha. Ele não acreditou, não botou confiança em mim. Por que ele confiou 3 talentos na Joyce? Confiou 5 talentos na Belle? Confiou 4 talentos no Tiago? No fulano? E confiou só um talento em mim. Começa o vitimismo, começa o comparatismo. Isso aí quebra, isso aí impede de crescer, de prosperar. Então, quando essas coisas vier, por exemplo, essas dificuldades na sua subida da vida, olha para baixo, começa a contar os passos. Marca ali. Deus é comigo. E vocês viram que na parábola dos 10 talentos, quando o dono lá falou que deu os talentos de acordo com os talentos de cada um, A capacidade de cada um. Tá até marcado Vocês aqui, ó. entendem que às vezes a gente quer se comparar com uma pessoa que começou no digital? A pessoa entrou na mentoria agora e fez 10 mil no primeiro mês. Só que essa pessoa comprou 12 cursos anteriormente. Essa pessoa estava tentando o mercado há 6 anos atrás. Essa pessoa já tentou TikTok, já tentou YouTube, já tentou Shopee, já tentou Shein, já criou conteúdo. E a pessoa estava há 6 anos e há 12 experiências frustradas tentando. E ela começou agora e teve mais resultado porque ela tem uma bagagem que ela carregou com ela. Dificuldades. E não é porque você não tem essa bagagem que você vai parar, porque você precisa construí-la. Entende? Resistência, gente. Resistência.
Então, em relação a esses talentos, quando o administrador vê que a pessoa tá ali entregando e multiplicando, ele vai entregar mais. Para quem? Para quem multiplicou. Então, independente se hoje você considera que você tem experiência 0, ou que você tem experiência 2, ou experiência 5, você tem que fazer o melhor com a experiência que você tem, para que você venha multiplicar seus resultados. Entende? Exatamente. E aqui, gente, uma coisa interessante. Como eu não tinha experiência em correr, não sei se tem algum corredor que alguém tem experiência, gente, a gente precisa de roupa adequada. Veio o que em mim? Eu feri minhas virilhas, machuquei, é ruim, porque eu não tinha ferramenta adequada. Eu parei? Não parei não, hein? O que eu fiz? Eu fui lá e comprei uma roupa adequada para poder continuar. Não é porque que apareceu um obstáculo, uma dificuldade que eu vou parar, não. Não é por causa disso, vou parar. Eu vou me adequar, né? Vou me adequar ali, vou reajustar. Parar, não. Não pode parar. Quer falar alguma coisa? Não quero. Na realidade, gente, e olha que bacana, né? Por que às vezes eu tô sempre falando com vocês, gente, bora treinar! Já treinou hoje, CEO? Eu tenho muitos insights que vêm do treino. Eu tenho muitos insights que vêm da academia. Eu acho que eu sou meio doida, porque na academia eu só fico pensando assim, tá vendo? Sem esforço não tem resultado, sem perseverança não tem. É tantos insights que vêm do treino. E Daniel começou a correr e todo dia ele chegava em casa com uma visão nova. Com uma visão de que, Natália, olha pra você ver, olha como eu evoluí. Olha, no meu primeiro dia eu não conseguia ir nem tanto. Falem. Desculpa aí, eu vou sair rapidinho aqui da live, rapidinho, porque eu preciso fechar aqui uma vez. Vai lá, mulher! Eita, glória a Deus, bora vibrar. Só por esse motivo que pode sair. E volta comemorando junto com a gente, em nome de Jesus. Coisa boa! Então, gente, deixa o Daniel continuar. Pera aí que daqui a pouco eu volto. Ô, gente, você tá gostando aí da live? Quer que para? Como é que tá? Não é live, é Live, aula, viu, gente? É aula, não é live não, aula. Gente, a corrida ela só me mostrou que a dor faz parte do processo. Eita, glória. De crescimento. E quanto mais você persiste, mais longe você vai. Persistência. Assim também é no mercado digital. Quem para no primeiro obstáculo nunca chega no topo. Quem para no primeiro obstáculo nunca chega no topo. Tá? A dor faz parte do processo. Não é fácil. Eu costumo dizer que se fosse fácil todo mundo tinha, né, gente? Ainda bem que nós estamos aí, né? Glória a Deus. Antes de derrotar Golias, Davi matou um urso. Vocês conhecem a história de Davi, né, gente? Se eu falar aqui quem que é Davi, todo mundo fala, aquele menino que matou o gigante. Todo mundo sabe por essa. Mas se você pegar lá atrás, quando ele foi ungido, rei, primeiro ele matou um urso. Depois matou um leão. Depois que matou Golias. Foi Golias que levou ele para o trono. Golias que revelou Davi. Eu não sei qual que é seu urso, não sei qual que é seu leão, não sei qual que é seu Golias, não sei qual que é. Não sei. Mas é ele, esse obstáculo aí que você está temendo, que vai colocar você no trono. É isso, ele que vai colocar você, eu costumo dizer, no próximo nível. É ele que vai colocar você para sentar entre príncipes. É ele. É esse Golias, esse urso, esse gigante, esse desafio. Não entendi. Ou seja, a vitória pública veio depois de lutas privadas. O trono foi a promessa, mas o caminho foi o processo. O trono foi a promessa. O trono foi a promessa, mas o caminho foi o processo para chegar até o trono. E muitas vezes a gente quer desistir, né, do processo. Às vezes Deus nos promete uma coisa e a gente só foca lá. Mas esquece que tem um processo. O processo é o preparo. E é muito gostoso. A gente aprende muito no processo. A gente pega
resistência. Deus ele sempre nos coloca assim do lado de pessoas incríveis, ele sempre coloca para nos ajudar a chegar na conclusão do processo, para chegar no topo, no trono. Tem gente que quer o trono, tem gente que quer o sucesso, é normal, sempre vai ter, mas não quer o processo, os desafios, as lutas, ninguém quer isso. Todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a fazer o que tem que ser feito para alcançar aquilo. Quer multiplicar 10 talentos, mas não quer começar com um. Né, gente? Deus te testa no pequeno, para ver se você pode, para ver se pode confiar em você o grande. Deus te testa no pouco, para te colocar sobre o muito. Entende? Lições práticas. Pare de esperar o momento perfeito. Você já tem tudo que você precisa. O momento perfeito nunca vai existir. Use o que você tem agora. Entendeu? Pare de esperar o momento perfeito. Ele nunca vai existir, o momento perfeito. Use o que você tem agora. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja um talento. Seja o que você tem. Seu celular, sua internet ruim. Use o que você tem. Foi isso que Deus te confiou. Enfrente o medo. Enfrenta o medo. O medo não é real. Tá? O medo não é real. O dia que você descobrir que o medo não é real, você já venceu a maioria dos seus problemas. Porque quer um desafio maior? Quer um desafio? Vou te falar do desafio. Eu tô quebrando hoje. Natália tá aqui, né, amor? Estou quebrando o desafio hoje. Estou quebrando o medo, estou quebrando uma crença. E eu estou vendo aqui que não é bicho de sete cabeças, não. Né? Quando Deus está na direção, tudo flui. Eu tenho certeza, pelo menos uma pessoa vai ser edificada. Daniel tá orando, Daniel tava preparando, Daniel tava imprimindo, Daniel tava fazendo tudo pra fazer essa aula. E ele falou, você quer ver a aula? Eu falei, não. Por quê? Porque ele tem medo do meu julgamento, né? Ele fala que eu sou muito crítica. E de verdade, eu sou, às vezes. E aí eu falei, não vou nem interferir. Ele falou, você entra na aula, não deixa nem eu falar. Eu falei, então hoje eu não vou nem entrar, eu vou ficar lá atrás. E olha, gente, Deus tá falando comigo. Eu tô aqui, meu Deus, meu Deus. Olha pra você ver. E olha pra vocês verem, gente. Eu abri minha primeira aula, foi muito difícil pra mim. Eu abri minha primeira live, foi muito difícil pra mim. Daniel vinha aqui dar essa aula pra vocês, foi um desafio pra ele. A gente tem dor de barriga, diarreia, gases, passa mal. Mas o que diferencia você destravar, e ali tem gente rindo ali, ó, é você agir mesmo com medo, é você fazer, porque enquanto você não faz, Natália, eu tenho medo de atender, Natália, eu tenho medo de abordar, Natália, eu tenho medo de oferecer, Natália, eu tenho medo, vença seu medo agindo, porque a gente só vence um desafio quando a gente faz. Enquanto você não fizer, enquanto você não sair da zona de conforto, você não vai crescer. É isso aí. Sabe como é que cresce? É fazendo mesmo sem saber, porque aí você aprende na marra. Ninguém cresce no conforto, gente. Eu não conheço nada que cresce no conforto. Tudo cresce no desconforto. Você já viu uma semente germinar? Você acha que a semente ela germina no conforto? Não. A semente germina no desconforto. E para a semente nascer e crescer de uma árvore, ela primeiro tem que morrer. Morrer. Difícil ali, né? A raiz. É no desconforto que a gente cresce. O conforto, ele nos paralisa. O medo nos paralisa. A dor faz parte do processo. Para Davi chegar até o trono, primeiro ele enfrentou leão, urso, gigante e um rei antecessor. Porque a gente sabe do urso, do leão, do gigante e tudo. Mas do rei antecessor, a gente não fala. Ele tem que enfrentar um rei para poder subir no trono. Então as dificuldades, o medo, tudo faz parte da vida. E o dia que você descobrir, o dia que eu descobri que o medo ele não existe, você já é vencedor, já venceu. É normal enfrentar desafios antes do sucesso. Quer um exemplo de desafios? Vou dar um exemplo. Denis e Ruth. Vocês conhecem a história dele. Daniel, Natália. Todos nós temos desafios. E se você olhar para trás, onde você estava e onde você está hoje, você vai ver que você já deu um grande passo.
Você vai ver que o seu processo já foi grande. E não para por aí não, não pode parar por aí não. O caminho é longo. Tem um trajeto muito grande até o trono. Até chegar um dia diante do Senhor e falar, tá aqui, Senhor, os talentos que eu granjeei, tá aqui. Porque talento fala de físico, do mundo terreno aqui. Mas entrar para o reino do seu Senhor fala do espiritual. A gente tem que viver na terra, claro, ter uma vida boa, ter uma alimentação boa. Todo mundo gosta de vestir bem, viajar, de ter tudo. Mas isso aqui não é nada comparado com o reino do nosso Senhor. Vocês estão entendendo? Nada disso aqui compara com o reino do nosso Senhor. Ou seja, o que é que eu aprendo? Nós podemos viver uma vida próspera na terra e viver lá também. Sendo fiel no pouco, em tudo. Deus não precisa de muito. Ele precisa de movimento. Deus não é Deus que fica parado. Não existe nada na terra, nada que fica parado. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Então, se você ficar parado, se eu ficar parado, estaqueado, não tem processo. Não tem crescimento. Tudo está em movimento. As coisas mudam o tempo todo. Se você entra num rio agora, eu entrei no rio e sai dele, se você entrar novamente no mesmo lugar, não é o mesmo rio. Já passou. Já foi. É um novo rio. Vocês estão entendendo? Tudo está em movimento. Deus faz nova todas as coisas. Se Deus colocou nas suas mãos, é porque Ele sabe que você pode multiplicar. Se Deus te confiou, é porque Ele sabe que você pode multiplicar. Se Deus confiou em você, Daniel, é porque Ele sabe que você pode multiplicar. Deus, Ele não erra, gente. Deus não erra. Deus, Ele coloca nas mãos exata. Se Ele te deu, é porque Ele sabe que você pode multiplicar. Deus colocou nas suas mãos porque sabe que através de você, você vai ser um divisor de águas para sua casa. Vai ser um transbordo para sua família. Vai ser um transbordo na vida de muitas outras pessoas que talvez está na situação que nós já estivemos um dia. Então, se Deus colocou na sua mão, é porque Ele sabe que você pode fazer multiplicação com isso aí. Deus não erra, não existe erro para Deus. Então, o que a gente tem que fazer? É isso. Partir para cima. Em Filipenses 2,13 disse, porque é Deus. Pode ler. Algumas traduções diferentes. Tá? Porque é Deus que coloca em nós tanto sonhar quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Está em Filipenses 2,13. É Deus que coloca os sonhos em você. É Deus que coloca o realizar. Só que Deus, Ele só vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. O que tiver a gente fazer, a gente vai ter que fazer. Porque Deus não vai fazer. O mercado digital é uma ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos. Mas cabe cada um de nós decidir se vamos enterrar essa oportunidade ou se vamos multiplicar. Deus não te chamou para viver na média. Ele te chamou para frutificar. E hoje, talvez Ele esteja dizendo, filho, eu já te dei o talento, agora é com você. Filho, eu já te dei o talento. Filho, eu já te dei a oportunidade que muitos não acreditam. Filho, eu já te dei uma mentoria que você tem acesso a tudo. Agora é com você. O que você tem feito? O que você vai fazer? A promessa está no ar, mas o resultado está no movimento. Acabei de falar. Deus é Deus de movimento. Deus não fez nada para ficar parado. Porque se ficar parado, morre. Morre. Parado, morre. Água parada, morre. É podre. Tudo parado. Morre, tudo. Então, Deus é Deus de movimento. Deus não te fez para ficar parado. Deus te fez para movimentar. Não enterre o que Deus te deu. Multiplique. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Querem conversar, Natália? É isso aí.
Quer abrir os microfones? Como é que abre aqui? Eles conseguem abrir. Ô, gente, vocês podem abrir o microfone, uma pergunta, quem quiser fazer aí. Se eu não souber responder, a Natália responde. Pode abrir os microfones, tá, gente? Oi? Eu quero saber o que vocês acharam da aula. Porque existem muitos tipos de aulas, né, gente? Existem aulas de conteúdo, existem aulas de mentalidade, existem aulas de alinhamento. Bom, deixa lá embaixo pra mim ver o que o pessoal tá falando agora. Sim. Eu quero ver o que o pessoal tá falando agora. Deus falou muito comigo, palavras abençoadas, Deus é fiel. Era o que eu estava precisando ouvir. Extraordinário. Gente, como é bom ouvir isso daqui. Eu tô aqui de coquinho, gente. Cara horrorosa, tomei banho, tô sem nada na cara. Mas olha pra vocês verem, gente. Eu tava com um ciúme, com uma dor no coração aqui de deixar você só com o Daniel. Que eu falei, as minhas alunas, entre aspas, não é minhas. Eu sempre falo com o Daniel que não são minhas. Que são nossos alunos. Que nós dois. Sabe por quê, gente? Quando a Natália quer desistir de tudo, quem me ajuda a alinhar meus pensamentos é Daniel. Quando minha fé acaba, quem me ajuda a voltar a ter fé, a lembrar do que a palavra fala, é Daniel. Quando eu tô ansiosa, quem me ajuda a entrar no centro é Daniel. Se não fosse Daniel na minha vida, eu não seria a metade do que eu sou. Porque Daniel conhece muito mais da palavra, Daniel tem um relacionamento muito mais íntimo com Deus. E eu falo que, assim, nós dois só estamos onde estamos por causa dessa junção. E às vezes eu falo com o Daniel assim, minhas alunas, meus alunos precisam de você ali na operação. As minhas alunas, meus alunos precisam de você entregando o que você entrega na minha vida, porque eu tento entregar tudo para elas que eu posso, mas tem coisas que Deus deu foi para você. Amém, aqui, olha. O que é essa aqui? Eu não sei, o usuário do Zoom tá sem nome. Sim. Apareça mais, Daniel. O Senhor te usou para falar Amém, comigo glória hoje, a me deu Deus. um gás para continuar. Eita glória! E aí eu falei assim, quando o Daniel enviou o convite da aula ontem, foi ele mesmo que enviou. Ele não mandou explícito, é uma aula com Daniel. E eu também nem mandei hoje explícito, é uma aula com Daniel, porque eu queria que vocês entrassem, né, pra ver como que seria a aula. Você estava esperando a Natália, pode falar. Você estava esperando a Natália. Ai, meu Deus, não sei se vocês estavam esperando. Não sei se vocês estão ainda esperando. Pode falar. Quando liberou, eu tinha que colher ele, falei, eu falei baixinho, eu brabo. Eu chego bravo. Glória Caramba, a Deus. que palavra a gente estava precisando ouvir, meu caro. Mas isso Que é Deus bom. continue te guiando, que, cara, tá edificando muita gente. Isso A é família bom, de isso é vocês, bom. na verdade, é uma família de pessoas que edificam outras pessoas. Isso é fantástico, é muito necessário no nosso meio. No mundo digital é muito necessário esse tipo de gente, Ô, sabe? gente, todos... Edificadores. É muito necessário. Esses dias uma moça virou pra mim e falou comigo assim, você é pastora? Eu falei, não sou, mas eu acredito que Deus usa o nosso trabalho. Gente, Deus vai usar você. Se você se permitir, Deus vai te usar vendendo produto físico, Deus vai te usar vendendo o produto que for, Deus vai te usar como mentor, porque quantas pessoas que estão sedentas por uma palavra, por alguém pra poder ouvir. Hoje mesmo chegou uma moça até mim falando que tava querendo suicidar. Natália, eu tô pensando em terminar com a minha vida hoje. E eu falo que é muito sério. Eu falo que todos os dias a gente tem que se encher da palavra, pedir Deus Transbordar. direcionamento, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E a gente tem que ser cheio, né? E eu falo que na igreja tem muitas pessoas para pregar. Na igreja tem pastor, tem ministro, mas essas pessoas aqui, talvez elas não estão indo na igreja. Então eu falo que hoje o digital, ele é um propósito. A gente tá ali vendendo mentoria, mas a gente tá aqui para ajudar a transformar vidas. Tem muitas pessoas que precisam. E a né? transformação de vida, por mais que seja gente aqui que talvez não queira ouvir isso, ela vem também com o espiritual, com o sentimental, com o físico. Tem que estar com as 4 áreas da vida alinhadas para viver o extraordinário. E muitas das vezes as pessoas não querem, elas querem o quê? Método. Mas método vocês já têm nas aulas. Produto vocês já têm nas aulas, mas alinhamento de visão e de saber que não é dinheiro fácil, que precisa de constância. Os milionários hoje, eles são pessoas disciplinadas e constantes.
Por que a corrida mostrou para Daniel uma coisa muito bacana? Porque ele viu que tem que ter constância para poder evoluir. Que você começa, ninguém começa correndo 8 quilômetros no primeiro dia. E o resultado... Mas se você persevera, você vai ver na evolução contínua. Que no início dói, que no início você sente umas dores que você não estava acostumado. Mas que depois o seu corpo vai acostumando. Se adaptando, o corpo vai se adaptando. E aqui no digital é a mesma coisa. Igual quando eu comecei a vender carro na concessionária, os primeiros dias minha cabeça latejava, doía, parecia que o trem nem entrava na minha cabeça, eu sonhava com aquilo. Depois virou normal. Aqui no digital foi a mesma coisa. No início parecia que era muito difícil. Eu já postei ali, eu chorando. Já teve vezes que eu mandei mensagem pra Daniel e falei, eu tô fazendo papel de palhaça. Eu falei desse jeito, chorando, e falei, eu vou desistir, eu tô fazendo papel de palhaça. E olha só o papel de palhaça aqui, não é que essas placas são só placas, mas essas placas significam perseverança, constância, faturamento, dinheiro no bolso, mudança de vida, transformação. Mudança de mentalidade. Porque essa aula de hoje foi para isso, para mudar a mentalidade. Porque muitas vezes a pessoa não tem um resultado que ela tanto espera por causa da mentalidade, não acredita nela, não acredita. E muitas vezes quer culpar as outras pessoas. Não, essa aula foi para mudança de mentalidade. Porque igual eu, o meu resultado não dependia de outra pessoa, dependia de mim. Para chegar até essa experiência, vou correr 8 quilômetros. Eu passei dificuldades, dormi, estou naquilo, equipamento não adequado, mas eu me adaptei. E no digital, e pronto. Daniel? E no digital? Fala da Não, experiência gente, digital. aqui, Gente, eu era mecânico, eu trabalhei 22 anos de mecânico, 22 anos de uma retífica. Não tinha experiência nenhuma em informática. Não podia pegar no celular, não podia pegar, que era proibido. Tomava advertência, não sabia. Então, assim, pelo amor de Deus, tem pessoas que têm muito mais facilidade de mexer com isso aqui do que eu. E graças a Deus eu domino isso aqui. Eu abri a aula aqui, igual o Denis fala, a gente não é obrigado a saber de tudo, mas um pouquinho a gente sabe, já mexe. Hoje eu vendo online, hoje eu atendo, hoje eu faço, hoje eu domino o digital. Mas eu não sabia de nada. Filho, você vendia? Gente, nunca vendia nada, vendia meu tempo barato pros outros. Todo mundo é vendedor, vendia meu tempo barato para um patrão que ganhava muito mais. Hoje eu sou vendedor, não tinha experiência nenhuma de venda. Hoje eu vendo, se eu for para poder vender, hoje eu vendo. Não tinha experiência. Hoje, para honra e glória do Senhor, nós estamos aí, né, amor? Foi fácil? Não foi fácil. Vem pra cá. Não foi fácil. Mas as dificuldades, eu vou parar, vou desistir por causa das dificuldades. Não, dificuldades é para nos fortalecer. É para nos colocar num nível mais alto. E às vezes, Daniel mesmo já virou pra mim e já falou comigo, Natália, eu não aprendo com a mesma velocidade que você aprende. Eu sou mais lento e eu falo, se você é mais lento, você tem que se esforçar 2 vezes mais. Parece ser duro, né, gente? Mas é a realidade. Ei, você que acha que você tem alguma dificuldade pior do que a do outro, então você tem que se esforçar mais. Não adianta dar desculpa. Quem é mais fraco vai ter que se esforçar mais. Então, se você quer chegar em algum lugar e você tá com dificuldade, persevera, faz. Sabe? Esteja com quem já tá lá. E é sobre isso, nós estamos por cá, gente. Nós estamos por cá. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Eu gostei muito dessa experiência. Estou muito feliz por ter vocês aqui com a gente. Mais de 34 pessoas! Ao vivo, em plena quarta-feira. Nós chegamos correndo da natação com os meninos. Daniel veio correndo pra dar aula. Eu nem pedi vocês desculpa, porque eu esqueci da natação, né, amor? Daniel esqueceu e nós chegamos aqui 7 horas. Aí deu um pulo no banheiro. E deu só um pulo que tava veio. suado e pronto, vim pra poder dar aula pra vocês. Mas foi bom. E agora, se vocês quiserem tirar dúvida, falar, agregar, pode falar. A Beli falou ali. Oi, meu bem. Pronto, é muito verdade mesmo isso que foi falado hoje, né? É muito importante a gente trabalhar a nossa mentalidade. Eu atualmente ainda sou CLT, né? Trabalho de carteira assinada. E eu trabalho no correspondente bancário do BMG. E eu lembro que no meu primeiro dia, eu estava precisando muito do emprego, minha filha pequena, e eu trabalhava na rua chorando porque eu não queria aquilo dali, era desconfortante para mim na rua, abordando o povo, dando folheto, mas eu precisava daquilo dali. E o que me fez permanecer foi o pensamento de que eu não tinha outra oportunidade, tinha que ser aquilo.
E a gente tem essa capacidade de fazer para os outros, mas a gente acaba que não tendo essa capacidade pra gente. Exatamente. Uma coisa que é pra gente. E tu né? ia chorando, tu fazia chorando. Chorando. E olha pra você Chorando. ver. E olha pra você ver, você fazia chorando algo que não iria te levar a viver uma vida extraordinária. Tu fazia chorando muitas das vezes pra receber ali o mínimo. Tu fazia chorando debaixo de sol. E por que, gente, não fazer chorando agora que seja Pra gente. algo que vai te levar a viver o extraordinário? Algo que em nenhum outro lugar você vai alcançar. Onde é que você vai receber 20 mil reais no mês? Onde é que você vai poder trabalhar ao lado dos seus filhos? Eu não vou falar de 20 mil, não. Tem muitas pessoas que estão aqui que só querem fazer 3, 5. Samara é maravilhosa, que teve que sair agora, que foi fazer uma venda. Ela é uma aluna que deixa meu coração queimando tanto. Porque ela fez uma venda de 100 reais e ela bradou tanto essa venda comigo que ela me falou: Nath, 100 reais em uma única venda. Se eu fizer uma venda dessa por dia, eu vou ganhar 3 mil no mês. É muito mais do que eu ganho no meu trabalho, Nath. A gente E eu sempre fala de pensei, meu 10, de 15, de 20, Deus. tem pessoas que Aí não ela fez. fez 3 vendas em um único dia, ela fez 300 reais, 3 secapes chá que ela vendeu. E ela falou, meu Deus, isso daqui é extraordinário. Eu nunca ganhei 300 reais em um único dia na minha vida. Olha, só pra vocês E verem. eu pensando assim, meu Deus. E às vezes eu fico aqui falando de 20, de 30, porque a gente vai subir no faturamento. Às vezes Escalando, a gente... é. Mas olha isso daqui, gente. Hoje, você poder estar ao lado de sua filha, na sua casa, na sombra. O Marcos tá levantando a mão ali, fala. Então, só para confirmar o que Deus está fazendo aqui através da vida de vocês. Quando a gente começou no digital, a gente fazia 2, 3, 4, 5 mil, tá? Trabalhando ali no orgânico, tudo direitinho. Mas depois que a gente comprou a mentoria com vocês, a gente está conseguindo fazer... Na verdade, esse mês a gente conseguiu bater assim, acima de 7 mil reais. Glória a Deus. E isso pra gente foi... Pra vocês, pode ser... Pô, não é tanto. Estão É extraordinário. fazendo aí... Demais. Quanto Então, tu ganhava na retífica, Mas pra Daniel? gente... Ô, Max, Mas pra gente... meu salário na retífica, Oi. meu último salário na retífica, depois de 22 Aí. anos de experiência, 3.800 reais. Depois Caramba. de 20 anos de experiência. Mais de 20 anos de experiência para ter um salário de 3.800 reais, Jota. E olha, já teve dia de eu trabalhar 16 horas em pé. Pausa de meia hora para almoçar e 15 minutos do café da Então, tarde. tu fazendo 7 mil Em um... Antes da sua casa. antes de entrar pro digital completamente, com o corpo e a alma, eu passei por um período de problema de saúde. De tanto eu trabalhava no mercado, eu trabalhava em pé. Me deu um problema que tinha na minha família de varize, que acabou machucando a minha perna, sabe? Fiquei um bom tempo parado. Por conta disso, fui demitido, com a mão na frente e outra atrás. Falei, e agora? É agora ou nunca? Mas só que até minha esposa, a Jéssica falou, o que o senhor fez aí foi te jogar para fora do ninho. Porque enquanto você estava lá, você estava acomodado. Infelizmente, assim funciona. Às vezes a gente está lá no mundo da CLT, nada contra. São portas, né? É um começo, é aquele talento que o senhor deposita na nossa mão. Mas enquanto a gente está ali, às vezes a gente acaba se adequando, se habituando àquele sistema, àquele padrão e não extrapola o nosso nível. Às vezes a gente carrega algo tão poderoso dentro da gente e por conta dessa adequação ao modo de viver, a gente não extrapola, não chega onde o Senhor quer que a gente chegue. E graças a Deus o Senhor colocou vocês nas nossas vidas para nos direcionar aí. E hoje nosso faturamento está aumentando gradativamente. Glória a E eu vou Deus. chegar no 1 milhão que eu prometi um tempo atrás. Eita, Glória a glória, em Deus. nome de Jesus, amém. Falei mal. Nós vamos. É minha esposa, nossa equipe. Exatamente, Amém, em nome de Jesus. exatamente, em nome de Jesus. E Belle, Obrigado, gente. Vocês por são nada. incríveis. Obrigada. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada por cada vida que Deus coloca aqui no nosso caminho. E Belle, sobre o que você estava falando. Escuta, as pessoas têm coragem de acordar às 5h30 para ir trabalhar para os outros. Mas quem é que está acordando 5h30? Quem está em casa aqui que está acordando 5h30 para o seu negócio, para a sua empresa? As pessoas têm coragem de fazer hora extra na empresa, de trabalhar um dia que o patrão pedir a mais, mas às vezes não tem coragem de colocar a mesma dedicação. E eu falo isso vai com doente. vocês. Quantas pessoas que vão trabalhar O doente? digital aqui, é aqui que vocês têm que dedicar o dobro, porque isso é seu. Seu. Isso vai mudar a sua vida. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para colocar um nível mais alto. Para te colocar para sentar entre príncipes. Para te colocar no trono. E eu falo mais, gente, não para aqui.
Quem disse que vocês vão ficar vendendo tom pra sempre, vendendo secapchá pra sempre? Quem diz que é isso? Isso aqui é uma porta que vai te levar pra lugares ainda maiores. Exatamente. Quem sabe daqui a alguns dias você tá com o seu próprio infoproduto, você pode estar ensinando outras pessoas. Nath, eu não quero ensinar nada pra ninguém. Quem sabe depois você tem seu próprio produto. Quem sabe daqui a pouco você ganha gerência do MSA e tá ganhando bônus. Quem sabe depois... Gente, tem muito lugar de escala. Tem muito lugar pra crescer no digital. É a maior porta. A cada dia que passa, as pessoas estão comprando mais online. A cada dia que passa, tá tudo vindo pro digital. Oportunidades surgindo. Não tem. Você pega o podcast que eu mandei pra vocês esses dias lá dos milionários, dos sócios, todo mundo falando, e eles falando que não tem nada que prospera mais do que vendas e não tem lugar que tenha mais escala do que na internet, e vocês já estão aqui. É só alinhar a rota. É começar, porque ninguém vira produtor sem antes ter sido um grande afiliado. Primeiro você aprende, sabe? E assim, não importa quanto tempo vai levar. Daniel trabalhou 20 anos na Retífica e ele ganhou 3.800 no mês. 3.800, eu achava que era o máximo. Bom demais. A Natália, que trabalhou durante 14 anos, dedicando muito, estudando muito, correndo muito atrás de crescimento, tava lá na concessionária e achava que era a última bolacha do pacote. Eu achava que eu nunca mais iria ter assim. Achava que era o melhor trabalho que eu ia ter na vida e o máximo que eu iria ganhar na vida. E olha só o que Deus faz, né? Hoje a gente faz muito mais assim, ó. Em casa, Hoje juntos. a gente foi, treinou, ficamos bem ciosos hoje, né, Nossa, Daniel? Hoje fala, foi bem foi cioso. ótimo. Daniel foi comprar roupa, depois a gente foi tomar café junto, depois a gente foi buscar os meninos na escola, depois a gente foi Pra pra natação. natação. Gente, quem diria que aquela Natália que tava com transtorno de ansiedade, chorando, sofrendo. Vou falar com vocês que de vez em quando eu não sinto um processozinho de ansiedade em mim. De vez em quando parece que vai voltar, eu falo, Senhor Jesus, misericórdia. Porque às vezes eu me dedico tanto aqui, me dedico tanto, durmo pouco, acordo tarde, que às vezes eu até começo a falar assim, ai meu Deus, eu acho que eu tô começando a sentir um sintominha de ansiedade. Não, não pode, misericórdia. Mas que estaria aqui hoje. Hoje eu tenho funcionário, hoje tem famílias que dependem da nossa empresa, né, Daniel? Hoje a gente tem 2 colaboradoras, hoje eu pago o salário, hoje eu pago o contador, hoje eu pago o imposto, hoje eu tenho um CNPJ. E quando o Daniel tava lá na Retífica, ele era doido já, ele já falava, nós vamos, Deus abençoa meus funcionários. Eu falava, que funcionário? Como doido? Ele já profetizava empresa e funcionário. Eu pensava assim, que empresa, que funcionário? Depois E eu vou olha depois só- eu vou contar essa história pra vocês, vou contar essa história pra vocês com o tempo, tá, gente? E olha só... As minhas loucuras. Pois é, as loucuras dele tudo se tornando realidade. Então, se alguém profetizou alguma coisa na sua vida que você achou que era loucura, calma. Vai acontecer. Depende, tem umas coisas que se alguém profetizar, você repreende também, tá, gente? Se Dependendo for do que... coisas boas, vocês tomam posse. É, se for sério. coisa ruim, você fala, tá amarrada em nome de Jesus. Mas se for bênção, recebe e saiba que as promessas de Deus, elas não acontecem na hora. Foi quanto tempo que Abraão demorou pra ter filho, depois que teve a promessa? Não sei contar, mas foi muitos anos. Foram muitos anos, né, da Muitos promessa. anos. Eles quiseram acelerar o caminho, engravidar lá outra serva, A atrapalhou o verdade negócio que todo. o tempo de Deus não é o tempo da gente. A numerologia de Deus, as contas de Deus não vai nunca bater com as nossas contas. Às vezes a gente quer as coisas para ontem, não é. Tudo é no tempo de Deus. E o fruto maduro, ele é bem melhor, viu, gente? O tempo Ô, certinho é bem Joyce, melhor. tem que aproveitar essas oportunidades, Joyce. Foi quem que mandou ali? Ontem, em Alphaville, foi Marcos. O trânsito parou, o povo teve que descer a pé e voltar para casa a pé. Quem ficou nos carros de ônibus ficaram quase 3 horas parados. Eu estava quase indo divulgar o MSA. E às vezes a gente reclama. Tem gente que tá trabalhando em casa e esquece. E eu falo isso, não é julgando, porque às vezes eu esqueço. Às vezes a gente esquece do que a gente já viveu, sabe? Do que Deus já fez. Às vezes a gente acha que tudo é normal. Às vezes você tá aí trabalhando em casa, fazendo, sei lá, 3.000, 4.000, começa a se acomodar com isso. E fala, ai meu Deus, eu tô muito cansativa, eu não tô conseguindo escalar. Tem gente que tá saindo de casa lá no Rio de Janeiro, no meio de tiro, porque tem que enfrentar para poder ir trabalhar. Então, assim, às vezes falta a gente esquecer de onde Deus já nos tirou. E falta a gente lembrar daquilo que ele nos prometeu, Do que sabe? a gente já tem. Igual tem um tópico aqui que eu deixei até aqui, ó. A gente é muito bom de focar no que a gente quer e esquece daquilo que nós já temos. Muito bom. A gente focar naquilo que a gente quer e esquece do que nós já temos. Nós já temos tudo que a gente precisa. Né? Igual eu falei, tem celular, tem tempo, tem internet, tem boa vontade, tem imersão, tem mentoria, tem Daniel, tem Natália, tem tudo.
Franciele, vocês, casal de dois, um apoia o outro. Qual conselho vocês dariam pra quem não tem ninguém pra apoiar? Kel, seu sonho, seu porquê e seu porquê. Você tem alguém que é o seu porquê? Você tem um que é o seu porquê? Faz teu quadro dos sonhos, mulher. Coloca claro, desenhado, visível, gritado na tua cara o que é que você, por que você entrou aqui. Cada pessoa tem um porquê. Uma pessoa é porque tem a mãe com Alzheimer que precisa cuidar da mãe. Às vezes são situações muito difíceis. Eu e Daniel foram os nossos filhos, né, que nos fizeram entrar pro digital. Não é que Daniel me apoie e eu apoio ele. Eu acho que o nosso apoio principal é saber de que a gente não tem opção de dar errado. Sabe quando tu não tem opção? Porque eu não vou deixar os meninos com outra pessoa pra poder voltar atrás. Eu não vou. Então, assim, Daniel não vai voltar pra retífica pra ficar lá em pé, todo sujo de óleo, de graxa, no calorão. Já não é nosso mais. Já passou. Já não pertence. Então, aquilo que eu tô falando pra vocês aqui, ó. Qual o conselho vocês dariam pra quem não tem ninguém pra apoiar? Você ter a visão de que não tem isso aqui em nenhum outro lugar. Qual lugar que você vai ter liberdade geográfica, de tempo, financeira, vai poder fazer seus próprios horários, vai poder ganhar bem, vai poder escalar, vai ter possibilidade de fazer mais que um médico, vai ter possibilidade de fazer mais do que um juiz. Existe um outro lugar melhor que esse? Tu me avisa que eu vou junto. E de casa, né, gente? Trabalhando de casa. Mas eu desconheço um outro mercado melhor do que esse. Eu, Natália, quando eu tava lá na concessionária, o povo chegava lá recebendo 10 mil, eu passando a ficha do financiamento, qual a tua média de renda? 10 mil. Eu falava, nossa, com o que esse povo trabalha, gente? É médico? Não, mas eu não tenho condição de fazer medicina. Eu não tenho nem tempo pra fazer medicina. Sem contar que o médico, ele Vocês têm estuda 5 condição, anos vocês e já faz estão pós, aqui. né? O médico, ele estuda 5 anos, depois faz uma pós, não é isso? Como é que fala? Pra especificar uma área, para depois ter seu salário, Então, lá fazendo plantões e plantões. Vocês Você não precisa precisam disso. ter a visão clara, sabe? Verdade, eu fico com vergonha de fazer pronta entrega. Deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu fiz, pera. Foi ali, rapidinho, tá? Amor, traz água pra mim. Ô, gente, vocês são casados aí, buscam apoio no outro. A Mas própria tem marido Bíblia... que não apoia, Mas gente. a Bíblia fala assim, O marido olha... da minha irmã nunca apoiou ela, Gente, e ela nossa, foi. Sim, mas eu tô falando assim, às vezes. Às vezes o apoio vem depois que você já Sim, provou sim. que é real. Olha pra vocês verem a Geisa. Quem conhece aqui a Geisla? A Geisla hoje também é minha aluna. Ela renovou a mentoria comigo. E a Geisla, quando ela quis entrar pra mentoria, o marido dela falou, tu tá ficando doida? A gente já tá endividado, isso vai piorar tudo. E a Geisla conta que quando ela tava estudando, o marido dela falava, vem assistir um filme, mulher. E ela falava, não, tô estudando. E ele falou Perdendo assim, ela tempo. é louca, ainda tá perdendo tempo, caiu no golpe, perdeu dinheiro, ainda tá lá louca estudando ainda. Conheço muitos assim. E agora ela já fez mais de 100 mil reais e hoje ele Os apoia dois trabalham ela. juntos. Tu não precisa que ninguém te apoie. A visão que Deus deu foi pra você. Já pensou se Davi estivesse esperando que os irmãos dele apoiassem ele, que o marido, que a namorada Davi não tinha nem esposa, nem ninguém pra apoiar ele. José foi tacado lá na cova sozinho. Foi jogado na prisão sozinho. Foi pra um país que eu não conhecia, não falava nem a língua. dele. O propósito era dele. Deus queria A usar, visão- era ele. A visão era A dele. visão foi dada pra você, meu amor. Não dependa de ninguém te apoiar. Deus basta. Seus sonhos, seus planos bastam. É isso aí, gente. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Alguém falou assim, tenho vergonha de fazer pronta entrega. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Agora eu vou ter bastante trabalho. Eu fiz aqui os folhetinhos do Secap Chá. Aí eu vou colocar Secaps aqui. E vou entregar na academia, bem na cara de pau. Oi, tudo bem? Deixa eu te contar. Tem um suplemento bom demais que eu tomo. Quero que você experimente. Se você gostar, você vai comprar comigo. Vai ser assim. É bom que o folhetinho vai me ajudar, que aqui tá escrito. Auxilia no emagrecimento, melhora a digestão, aumenta sua energia, desintoxica o organismo, reduz vontade de doce e fórmula 100% natural. Tá aí. Ai, tem um aqui, ó. Eu trouxe uma pronta entrega pra moça que ia pedir, mas ela não veio. Você quer aproveitar e já veio? Estratégia, gente. Estratégia. Eu já vou levar na sacolinha. Eu trouxe esse. Peraí, deixa eu pegar a sacolinha. É estratégias. Arrumar um lugar, um espaço e divulgar um produto. É doida.
Pensou, Daniel? Eu todo dia indo pra academia, levando uma sacolinha dessa aqui. Aí eu já treino com o meu secaps do lado, entrego um panfletinho pra pessoa. E se ela falar assim, olha que bacana, eu falo, olha, eu tenho até um aqui, a pronta entrega que eu trouxe, mas a moça não vê. Estratégias de venda, gente. Questão digital. Não, gente, ninguém, quem é que vai... Eita, Glória! Eita, Glória! Quem é que vai pagar suas contas pra você? Sabe qual vergonha que a gente tem que ter? De chegar o dia de pagar o boleto e não ter condições de pagar. Sabe qual é a vergonha que a gente tem que ter? Da gente ter uma oportunidade de mudar a vida da nossa família e a gente ser covarde e não agir e não mudar. Sabe qual é a vergonha que a gente tem que ter? De roubar, de matar. Sua mãe não falou isso com vocês, não. Então eu vou falar aqui. Eu, como irmã mais velha, eu tenho que falar um tanto de coisa com meus irmãos, que às vezes minha mãe não era muito falar, não. Minha mãe era muito mais amiga, sabe? Vergonha tem que ter de roubar e de matar, de vender uma coisa que vai ajudar a pessoa a ter foco, a começar a ter disciplina, a chegar no propósito que ela quer. Tem que ter vergonha disso. Não, gente. E o bom disso aqui, sabe o que é, gente? A Eita, pessoa Glória! comprou uma vez que você gostou, compra de novo. Compra um combo e divulgue. E você vai estar sempre ganhando ali, ó. É. Então, bora! Bora construir nossas vidas dos sonhos. Bora, Comece gente. assim, sabe? E a gente tem que vencer barreiras. Se tem uma coisa que você sente que você tem muito medo, que você tem uma trava, é essa coisa que você tem que fazer mesmo pra poder destravar. A primeira vez que Daniel falou comigo assim, eu vou na rua fazer papi, eu falei assim, gente, não precisa, a gente domina tráfego, a gente sabe vender. Eu falei, vai. Eu falei, vai ser ótimo ele tá lá no cara a cara com o cliente, vai ser um grande desafio. E foi. E validou. Fez E vendas. transformou algo Sim. internamente, sabe? Mostrou. Desafiar, gente, tem que se desafiar. Não pode ficar muito no comodismo. Quando a coisa está muito cômoda, procura um problema para você fazer, porque problema é bom. Problema desperta assim, ó, quebra destrava uma coisa na sua cabeça, você aprende uma coisinha, você vai pegando resistência, vai ficando bom na coisa e vai dominando e pronto. Se tá tudo acomodado, tudo certinho, vai procurar um problema, que problema é bom, né, amor? Né, amor? Tá bom? Eu gosto das soluções do problema, né? Diz que o problema é bom, né? Tem até um livro aqui, Apaixone-se pelo Problema. Então, nós temos que aproveitar, apaixonar sobre o problema. Jéssica perguntou, Nath, quando vai fazer aula com estratégias para tráfego pago para Tom? Mulher, já tem uma aula. Vocês assistiram a aula que eu fiz ao vivo para vocês? Segredos das campanhas de sucesso? Eu mostrei atualizado todas as estratégias que eu estou subindo atualmente. E aí, gente, campanha também não tem fórmula mágica. É você fazer o melhor criativo ou escolher o melhor criativo como se fosse uma propaganda de televisão que desperte desejo do cliente interesse. na audiência e testar, tá? Hoje a gente tem produtos que no tráfego estão saindo com valor de investimento mais barato do que os da Tom, né? Mas dá para ter grandes resultados com todos os produtos desde que você esteja focado e faça o melhor, tá? Vocês vão querer tirar dúvida, gente? Vocês têm dúvidas? Sim, eu voltei com foco no escalão de resultados com Tom. Fechei o mês de outubro, meus primeiros R$1.000. E ia chamar, inclusive, a te contar que tô muito feliz. Subi de nível. Já vendo umas aqui pra subir campanha hoje mesmo. Nossa, pois poder. esse meu no orgânico. Eita glória. Nath, você podia dar uma aula presencial para as alunas. Mariana Lessa. Nós podemos combinar, gente. É tantas coisas, é tantas correrias que, tipo assim, a gente não consegue dar tudo, fazer tudo, sabe? Eu falo que eu tenho muita vontade, que coisa mais linda, gente! Eu tenho muita vontade de fazer muito de tudo. Eu tenho vontade de ficar aqui a noite toda conversando com vocês, mas ao mesmo tempo eu sei que meus meninos estão sozinhos ali na sala e que eles também precisam da gente. Ao mesmo tempo eu sei, meu Deus, eu tenho que fechar meu faturamento do mês passado, eu tenho que planejar, nem planejei ainda o faturamento desse mês, eu tenho que pagar minhas funcionárias, eu tenho que pagar as contas da casa, eu tenho que fechar os meus cartões, eu tenho que comer, beber, dormir, que eu sou uma pessoinha. Então, assim, quando eu falo que eu faço o melhor pra vocês, eu tô sempre fazendo. A gente fez um encontro presencial aqui em Sete Lagoas. Agora, vocês querem estar presencialmente comigo? Cadê vocês no MSA Experience? Quem vai, gente? Dia 20, 21, 22, 22, eu, 20, Daniel, aí. Joyce, Vai. Marcos, Joyce, Ju,
Nós vamos estar tudo lá em São Paulo. Se você não for, só você não vai. Vocês querem estar? A Aline vai estar lá. A Aline vai estar lá, o maridão vai estar lá, a filha. Aí, Nós vamos estar lá tudo pulando, bradando. Só você que não vai. Não tô acreditando. Vocês vão se arrepender, não. Que vocês vêem nós pulando, abraçando Daniel, abraçando o Marcos, eu abraçando Joyce, eu abraçando a Aline. Nós pulando, comemorando, tirando foto, fazendo vídeo, pegando os imersão, tudo, crescendo, pegando a ambiência, a frequência. Vocês vão querer estar lá. Mas, Aí? infelizmente, vocês só vão assistir pela tela. Não é igual. Não, só pela tela, só pelo Eles vão estar lá vendo o lançamento bombástico, extraordinário, primeira mão. Primeira mão. Gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer nos dias 20 de novembro. Eu acho que eles não fazem ideia, né, Não amor? faz. Eles não fazem ideia. Sem marketing nenhum. O que vai vir por aí vai revolucionar o mercado, vai revolucionar nossas vendas, vai revolucionar os resultados do digital. Gente, não, nós vamos fazer dinheiro demais, nós vamos mudar de... Não, vai ser... Não, meu Deus. Aí me perguntaram assim, Natália Messias vai ensinar Shopee? Ah, quem é Shopee, minha gente? Não, nem. Igual eu falei, gente, o que está vindo... Aumentem O que as está vindo, expectativas. dá pra fazer milhão. Gente, a Joyce falou, conta aí, não posso. Posso não. A gente assinou termo de confidencialidade. Ô, gente, vocês acreditam? Contrato de que não pode falar. Não pode falar, tivemos que assinar contrato. Sim, se a gente falar Denis Henrique mata a gente, ainda Não, tira a gente do MSI. vai processar. Vai pagar em multa. Não. Gente, é porque não é agora, vai ser lá. Lá vai ser, lá vai tudo. Eles são espertos demais, né, Daniel? Mas eu tô com tanta expectativa, gente. Ai, gente, acelera o coraçãozinho de vocês. Porque assim, ai, meu Deus. Ai, Jesus, eu tô apaixonada com tudo que vai acontecer. Vocês não têm ideia. Mas você vai lançar 1 produto, 2 produtos? Não. 3 produtos? Não. 4? São 6. 7? Não. Mas não, nada. Mas não é qualquer produto. Não. Não é qualquer produto. Nós estamos falando... Gente, vocês não têm ideia, gente. É um encapsulado... Não, gente. Ai, meu Deus, não posso falar nada. Vamos fechar a aula, eu não posso ficar falando. Não, eu vou falar. E vai ser tão extraordinário. Nós vamos vender tanto. Ai, meu Deus. Nós vamos ficar tudo rica, CEO e sarada. Ricos CEOs e sarados também. Bora? Cadê essa malha com a venda? Não voltou, né? Amores, ó. Nós vamos encerrando. Vamos ficando por aqui, gente. Foi bom. Foi maravilhoso, eu amei. Foi ótimo. Eu amo estar com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados aí, que vocês possam colocar em prática aí essa mudança de mentalidade em nome de Jesus e rampar, crescer, prosperar, subir para o próximo nível em nome de Jesus. Amém? Bem que podia abrir uma versão online, né? Compraria com certeza. Ai, gente, mas vocês tinham que estar lá. Creatina será? Será? Será que vai ter creatina? Será que vai ter coisas pra quem treina? Será que vai ter, assim, umas gominhas, assim, que não, são bem... Não, tá bom, não fala. Mas eu provei uma gominha. Eu mas também eu provei. comi uma gominha. Dia 21, viu, gente? Vai ser o MSI Experience. Vai ser. Dá tempo de você ir ainda. Dá sim. E só aproveitando vocês que estão aqui, gente, hoje é o último dia do Black Friday. Se forçar um pouquinho, ela conta, hein? Não. Controla ele, Daniel. Não posso! Meu Deus! Aí é problema. Eu postei Minha esposa tá a aqui. gente Já provando está aqui. gominha Se lá. forçar um pouquinho, ela conta. Aí- Gente, vocês não têm ideia. Eu tô tão animada com o que vai acontecer. Eu tô doida que chega logo. Eu sei que todo mundo vai ficar assim, maravilhado. Vocês não têm ideia. Meu Deus. Quem queria vender muito produto físico? Quem queria... São Nossa! produtos de uma grande demanda, grande procura, viu? Nossa, não é só isso. Não é só isso. É muita coisa. Mas enfim, gente. O que eu ia falar? Agora eu me perdi. Amém? Black Friday Zap Suite. Hoje é o último dia. Quem quer adquirir ferramenta de automação, automatizar o atendimento, descontaço. automatizar o remarketing. Hoje é o último dia com valor promocional. E quem garante o Zap Suite hoje no valor de Black tem garantia. Tipo assim, então o valor que você pagou hoje vai ficar sendo pago todos os meses, você renovando sempre. Tá? Verdade. Ó, alguém falou ali, voltei. Quem é? Samara que voltou? Será? Se for Samara, vendeu, mulher. Eu quero saber quem voltou. Oh! Eita! É isso aí aqui. Não. Voltei.
saiu da aula rapidão porque tinha que fazer 2 vendas. Voltou com 2 vendas feitas Mais e mais 2 2 pra amanhã. engatilhadas. Eita, agora é coisa boa. Gente, melhor forma. Nós já estamos encerrando a aula, mulher. Agora nós já estamos nos despedindo. Mas que felicidade. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo ver vocês vendendo. Eu falo que eu falto chorar, não. De vez em quando eu choro. Chora, O Daniel gente, fica chora, vendo chora. aqui. Mas assim, gente, é tão extraordinário. Eu sei do esforço que vocês fizeram para entrar para a mentoria. Eu sei do esforço que vocês fizeram para comprar um suporte. Eu sei do esforço diário e da luta diária para vender todos os dias. Então eu brado muito com vocês. É como se eu estivesse vendendo. É a sensação de quando eu fiz minhas primeiras vendas. E eu quero ver muitas top afiliados aqui, tá? Ai, bora vender muito. Tava aqui mostrando que eu tô fazendo também. Você viu o que eu fiz, Samara? Você não tinha visto. Fiz folhetinho, vou fazer esse captcha pronta entrega. Vou colocar aqui ó, para o pessoal poder experimentar. Esse é um dos produtos virais do momento do MSA, um dos que tá mais vendendo. E quem tá pegando esse caminho agora vai vender demais daqui a pouco. Sério. Eu quero ver muito. O grupo prêmio tem que vir esse mês. Grupo Premium, já tá no grupo VIP, né, mulher? Agora é Premium, mulher. Esse mês, esse é o mês que muitas de vocês vão bater o Premium. E bora. O que mais nós temos pra falar? Nós já falamos Só tudo, isso. né? Só agradecer. Ó, Samara, amanhã tu lá comigo. Eu fiz o convite pra essa maravilhosa pra estar ao vivo amanhã na live comigo. Ela vai estar ao live comigo contando um pouquinho. Eu amo os stories dessa mulher, gente, lá com as músicas que ela coloca. Eu fico lá, meu Deus do céu, admirada. Nath, você vai vender um pote por qual valor? 90 é muito pouco, mulher. Não venda por 90, não. O valor de um pote é 149 ou 99. O menor valor que eu faço no pote do Captcha é 99. Mas já teve aluna minha falando, Nath, eu tô vendendo por 149 e tá vendendo de boa. Tá ótimo. Tá? Então, vale a pena a gente vender por 99? Vale, porque a gente compra ali, sai muito baratinho pra gente, né? Sai 30 e poucos reais o pote, então já dá lucro. Mas se você vender por 149, É um melhor. melhor. ainda. Quanto mais. Quanto mais, melhor. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos virar tudo musa fitness. Nath, eu não treino, tu vai começar a treinar daqui a pouco, mulher. Tu vai suplementar, tu vai ficar linda, rica, CEO, sarada, em nome de Jesus. E juntas, gente. Contem comigo, contem com o Daniel. Daniel vai ficar mais presente no grupo lá agora, né, meu amor? Pode chamar lá, a gente responde. Tira alguma dúvida. Né, amor? Eu tô suando aqui, gente, tá muito calor. Amores, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto pra gente postar. E aí, vocês tiram também. Se vocês gravaram algum momento da aula, vocês postam lá e me marca. Ô, gente, vocês comprou o Captcha? Vocês postam e me marca. Ô, gente, vocês vendeu? Vocês postam e me marca. Ou se não, mandando no grupo de depoimento, me marca, gente. Eu fico vendo o Instagram de umas mentoras que não entregam nem a metade do que a gente faz. E o povo cheio de povo marcando isso, o povo cheio de depoimento lindo. Eu falo, não é possível, essas meninas não gostam de mim, não. Porque falar com você é uma coisa... Mentira, eu fico muito feliz quando vocês mandam. E bora fazer movimento, isso é tudo movimento. Movimento gera energia, energia gera dinheiro, tá? Movimento é igual gratidão, quanto mais, melhor. Tá? Então, vocês me marquem, que eu vou sempre repostando tudo lá. Cadê a fotinha? Vamos tirar uma foto. Eu na academia hoje, malhando, e aí eu tava tipo assim, meu Deus, pra que eu inventei? Aí na minha cabeça, movimento é dinheiro, movimento, a tua voz da minha cabeça. Meu Deus. Eu tô falando que esse negócio de treino é bom, o nosso cérebro funciona melhor quando a gente tá treinando, fica os insights, tudo assim, movimento. Mulher, e não é só por movimento, dinheiro, academia pra mim tem uma coisa muito clara. Eu tenho 2 meninos, eu tenho um armário na minha cozinha ali que eu tenho que abaixar pra pegar as panelas lá embaixo, tem hora que eu vou abaixar pra pegar as panelas, minha perna fica travando, que eu falo, meu Deus do céu, eu tenho 36 anos, eu tentando pegar as 36? panelas, eu tô agachada, que eu tô ajoelhada no chão, né? Mas eu tenho um menino pequeno que precisa de mim pra correr, pra brincar. Eu sempre quis ser uma pessoa... Vocês querem ser uma senhorinha assim? Aquela senhorinha assim,
Ai, meu Deus, minha avó que falava que não podia carregar nem 2 quilos. Ou vocês querem ser aquela senhora ativa, que funciona, que 70 compra? anos com vigor. Não, nós temos que cuidar da nossa saúde. O nosso Começa corpo agora. é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada. Já pensou você viver infeliz dentro do seu próprio corpo? Viver insaudável é ótima, né? Insatisfeito. Sem saúde. E isso, assim, pessoas disciplinadas cuidam, sabe? Pode ver. Acabou a bateria. Acabando a bateria ali. Então, o treino ele é muito importante, gente. Pra ansiedade. Minha ansiedade se controla com o treino. Pra nossa mente. O treino é bom pra tudo. A gente precisa movimentar. Deus não fez a gente pra gente ficar sentadinha assim no computador o dia todo, não, viu? A gente já trabalha sentado muito tempo. Se você não fizer nada, minha filha, tu vai travar e vai... A gente trava, o nosso corpo trava. Antigamente eu abria grande K, hoje eu não tô abrindo nem a metade do K. Nem o filha. K. Nem a metade do K. Quanto mais o grande K. Então a gente tem que fazer. Tudo que você para de fazer, você trava. Então tem que treinar. E tem que treinar porque tu vai vender muitos produtos assim, ó. Que vai dar muito bom. Vai dar muito bom. Você vai ser exemplo, influência positiva para outras pessoas. Amor, tira uma foto aqui nós dois, ó, com os alunos ali, coisa linda. Gente! Fotinha! Tô muito feliz. Por que elas não abriram as câmeras, não? A Teire não abriu Eu não tô nem a câmera, acreditando. André. Gente. Geane, olha lá, Geane. Olha, Flávia. Geane maravilhosa que entrou hoje no grupo VIP, tá ali com a câmera desativada. Cadê, gente? Daniela Gente, Amaral, Angélica, Mariana, Carolina, Rosângela, Cirleia. Todo mundo ali são só de espiãos. Vendi secapes oferecendo na academia. Aê! Eita, Glória! Glória a Deus. Mentores, a Raíssa falou, queria falar algo com vocês. Fala, mulher. Cadê a Raíssa? A Raíssa tá com a câmera desligada Cadê também, a né? Raíssa? Eu caçando ela aqui. Mas ela tá falando no direct. Ó, agora apareceu até uma foto dela ali. Tem uma princesa ali também, assistindo aula. Raíssa Xisto! Fala comigo, mulher. Fala com a gente. Gente, não, sério mesmo. Tipo, eu queria primeiro fazer um agradecimento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Quando eu entrei, essa foi minha primeira aula que eu tive com vocês. E quando eu entrei e vi o Daniel falando da Bíblia, eu me emocionei. Porque há um dia eu tinha falado com o Senhor que eu queria ter todos os princípios dele. E que se fosse para mim investir em algo que não tivesse ele no meio, eu não ia conseguir investir. Eu não ia conseguir decolar. E eu mal comecei o curso, já tem muitas pessoas me perguntando o que vocês fazem, o que vocês vendem. E eu pude responder hoje que vocês vendem sonhos. Que vocês realizam sonhos através do que Deus faz na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer. Amém. Agradecer principalmente pelo carinho e abraço que vocês têm tido com a gente. Porque é muito difícil achar mentores que dão atenção dessa forma para a gente. Que o Senhor vai abençoar vocês muito. Vocês vão ir mais além do que vocês já Amém. chegaram e já imaginam. Minha gratidão por vocês. Obrigada, meu amor, obrigada. Obrigado. Tu não sabe o quanto que isso Isso é aqui importante. é importante pra mim, pra Daniel, porque só Deus sabe o esforço que foi pra Daniel vir aqui dar essa aula hoje, que é pra gente tirar um tempinho do nosso dia pra estar aqui ao vivo conversando com vocês e às vezes não saber, meu Deus, nós estamos entregando o nosso melhor, será que eles estão recebendo? Será que eles estão achando um porre? Será que eles não... E olha Deus confirmando isso daqui. E sabe por que isso é muito importante, Raíssa? Porque essa foi a minha oração quando eu quis começar no digital. Eu falei, Deus, por que não tem servos do Senhor nesse lugar, Jesus? Porque eu tinha comprado uns cursos que o povo era assim, aquela mano, nananana, e eu falava, meu Deus, eu não me identifico. Eu não tô me sentindo. E quando eu encontrei o MSA, eu falei, meu Deus, glória a Deus pela vida dessas pessoas. E hoje eu tenho o maior prazer do mundo. E às vezes é tão difícil ali pelo Instagram as pessoas verem que é real, ver que a gente é um povo de Deus mesmo, ver que não é só marketing pra vender. É porque faz parte da nossa realidade. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou... Não tem como eu falar, passar um dia no meu Instagram sem falar de Deus, sem falar da palavra. Não tem como. Porque Deus foi Deus que me apresentou o digital. Foi resposta de oração, de choro, Nossa, né, meu bem? muita lágrima, muito choro. E assim,
a gente só pode entregar pra vocês aquilo que Deus tem semeado no nosso coração. Todos os dias, eu oro. Teve alguns dias que eu não orei, e esse dia, ontem eu virei pra Deus e falei, Deus, todas as vezes que alguém fala comigo, eu falo, todos os dias eu oro. Eu falei, eu não quero passar nem um dia mais sem orar pedindo isso, que é orar pedindo pra Deus mandar as pessoas certas pro meu Instagram, e as pessoas que querem de verdade, pessoas que eu vá agregar de valor de verdade. Porque hoje tem muita gente querendo entrar pro digital, tem muita gente, todos os dias vão ter. E tem muita gente vendendo tudo quanto é tipo de produto na internet. Nem todos são bons, nem todos são reais, nem todos são com verdade, nem todos são com princípio, nem todos são com essa dedicação, com essa entrega que a gente faz, com essa presença que a gente faz. E o que eu sempre falo é que a gente tem que saber mostrar isso pro mundo, porque não adianta eu entregar só pra vocês aqui, o pessoal lá fora tem que conseguir visualizar. E talvez a Raíssa vai ser um instrumento pra mostrar pra outras pessoas. Eu falo que muita gente, assim, ninguém quer ser mentor, mas depois que você entra pra essa comunidade, que você vê o quão abençoada tu quer que mais pessoas conheçam. Tem aluna que falou assim, Nath, eu queria vender o MSA, mas eu quero que a minha amiga compre com você, porque eu quero que ela esteja no seu time aqui, recebendo as suas aulas. Então, isso pra mim, assim, tá aqui no meu quadro. Gente, deixa eu mostrar pra vocês meu quadro. Eu não consigo terminar a aula, Daniel, eu sou sempre assim, eu começo a aula depois eu não termino mais. Fica aqui conversando. Esse aqui é um dos meus quadros. Aí nesse quadro aqui tem escrito assim: ser instrumento de transformação na vida de mulheres comuns, mostrando que é possível viver próspera com liberdade, fé, sem abrir mão da família, identidade e comunhão com Deus. Às vezes vocês vão me ver falando de mentalidade, de ansiedade, de propósito, de família, de beber água, de treinar e de comer. Porque o que Deus fala comigo, eu passo pra vocês. O que eu vejo que tá faltando na minha vida, eu passo pra vocês também, sabe? Porque são as 4 áreas, né, gente? É espiritual, é mental, emocional, é financeiro e físico. Então a gente tem que trazer para vocês tudo isso. O cuidado tem que ser no geral. Não pode ser falar só de finanças, porque às vezes a pessoa ela consegue conhecer pessoas que são prósperas financeiras e tem a vida psicológica totalmente abalada. Mulheres, vocês não podem, vocês mães, filhas, esposas, não podem ficar só no digital. Vocês têm sua casa para cuidar, tem seu marido para cuidar. A gente não pode deixar só uma área da vida da gente tomar conta de tudo. Porque família é princípio, né? Deus ama a família. Não adianta de nada um pastor que salva a igreja inteira e não salva a sua casa. Então, às vezes a gente precisa alinhar tudo, sabe? Isso é o diferencial de vocês. Glória a Deus por tudo isso, tudo por eles. Exatamente. A gente tem que lembrar pelo porquê que eu comecei. Eu comecei pelos meus filhos. Então, faz sentido eu ficar só sem dar atenção pra eles? Não faz. Eu tô tendo que encerrar, ou inclusive, que estão esperando. Que estão esperando. Quando se fala de transbordo, gente, não é só transbordo financeiro, é em tudo. O transbordo primeiro tem que ser pra família da gente. É pra esposa, é pra filhos. Depois que transbordou sobre eles, depois começa a transbordar sobre a vida de outras pessoas. Mas o principal é família. É igual aqui, marido, tu começou a ganhar dinheiro agora, tu não melhorou nem a vida da sua casa, da sua família, tu vai querer sair doando dinheiro pra sua mãe, pra sua irmã, pros seus parentes do lado? Não, o principal é a tua casa. O principal é sua esposa, seus filhos. Tem gente que fica servindo no prato feio pros parentes e pra família, e quando vem gente de fora, os pratos bonitos. Eu acho isso cúmulo. O melhor é pra tua casa. O melhor pra quem tá com você todos os dias, na sua casa, enfrentando as dificuldades, passando as dificuldades. Melhor pra eles que estão com você ali. Então é isso, meus amores. Eu fico muito feliz. Se mais alguém quiser me parar pra falar igual a Raíssa, eu fico aqui a noite toda ouvindo isso. Porque, gente, isso aqui é combustível. É combustível pra gente saber que a gente tá no lugar certo, sabe? Eu não quero desanimar. Eu não quero chegar um dia e falar, quer saber? Eu já tenho tantos mil caindo todo mês na minha conta de renda passiva, eu não preciso mais disso. Porque não é só o dinheiro. Tem que ter o propósito, né, amor? E isso aqui faz a gente entender que a gente tá no lugar certo. Que esse é o caminho certo. E, Raíssa, eu quero ver venda! Eu quero ver ali, Natália! Tô vendendo na minha primeira venda!